Boa ainda, Bruno. É isso que eu tô Oi, dizendo. Tá na oi. reserva e não Oi, pagou oi. ainda. Eu vou testar. Eu Não acho que consegue vai nem dar salve, né? Mas certo quando for o na som farmácia ver uma agora, pessoa, mas aí consegue, eu né? vou fazer um teste daqui a pouco Tá. para ver se É funciona isso. mesmo. Funcionou, mas é porque da outra vez, quando eu tirei o fone, que eu Aham. passei o som para o notebook, ele ficou Ah. mudo. Aí eu liguei o Ai, fone de novo, aí não funcionou o fone. Aí eu desesperada mas fechei qualquer a coisa câmera. eu tô fazendo vídeo também, tá? Aí eu desesperada fechei a câmera assim, eita Deus. E agora que eu não escuto mais nada, que não chamem meu nome. Ai. Eu vou soltar o e-mail. Hoje a editora. Encontro. A professora chegou, Suzy, vou liberar, tá? Ah, tá bem. Perfeito. Olá, professora, boa noite. Consegue me ouvir? Muito baixinho, Tá bem baixinho. Sim. Então eu vou entrar também pelo celular. Posso? não consegui entender. Tu conseguiu, Suzy? Não. Peraí. Pode, à vontade, com certeza. Só muta o para não ficar esse eco assim. Pronto, aí fala de um, fica no outro, Ah, tá tudo certo agora. ótimo! Perfeito. Prazer conhecer as meninas. Meu nome Prazer é enorme. Mirtes, eu sou daqui da capital do mais belo Horizonte. Hum, Um calor desgramado que está fazendo. Aniversário da cidade sempre chove, mas hoje não está chovendo aqui. É Tá? hoje? eita, É eu não hoje. sabia. É, Parabéns! pois é, só. Vocês precisam vir cá para conhecer, né? Então, Suzana, é Com um prazer certeza. imenso conhecê-la, tá? Uma alegria imensa, né, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho, viu? Ah, eu que te agradeço, né? Foi um prazer, assim, que você ter aceitado. Eu até mandei pela Rê, Clara, Ah, que é uma amiga nossa em comum.
Aí eu falei, Ah. Rê, será que a Mirtes topa vir falar da Hildegarda? Eu bem fã, assim. Aí eu vou falar com ela. Então, e eu tenho uma surpresa, eu não sei se a Rê vai participar aqui conosco, mas eu tenho uma surpresa se ela for, porque ela Aham. visitou o Begnário e ela mandou isso aqui para mim em 2016, quando ela visitou o Begnário. Que legal. Gente, É. uma relíquia. E aí, Suzana, eu te perguntei se eu vou poder mostrar os livros, né? Pode sim, Então, com aí eu certeza. já trouxe aqui, já deixei aqui preparado. Aqui são. Ah, Pera, pera aí. Pera lá. Acabou não? Pera aí. Deixa eu fazer aqui. Aqui, mas aqui esse nossa, pouquinho aqui. Sim. Pera aí que não acabou não, pera lá. Pera aí. Amo. Aqui tem mais um pouquinho, mas não acabou não, pera aí. Agora acabou. Esses aqui são diretos dela, tá? Assim, são que todos falam dela? assim, dela mesmo, são Aham. só, deixa eu ver aqui quantos que eu tenho só dela. Ah, tá. Esse aqui é dela, todo Sim. dela, as poesias. Esse aqui é todo dela. Caramba. Esse aqui também é todo dela. Bem Bem curtinho. grosso. É, esse aqui também, todo dela. Todo dela, todo. Gente, são bastante. É. Muita coisa. Ela deixou uma produção extensa. E esse daqui é o livro da própria vida dela, que ela escreveu sua biografia. Ela Amor. tinha Uma autobiografia. certeza que ela seria canonizada, que ela mesma escreveu. Agora, esses outros aqui são de comentadores, ó. Ah, Esse. Aqui. olha que linda essa capa. Bonita, né? Mas eu achei essa daqui mais bonita. Nossa, essa tá linda, com Tá flores. linda mesmo. Agora tem uma aqui que é pornográfica. Esse aqui são os manuais de saúde. Olha essa capa. Esse Nossa, desenho peraí. ela quem fez, tá? Foi? Aham. Aqui Ela tem, também né? pintava. Sim. Esse daqui é o clássico, né? Aham, sim. Esse daqui é o que me apresentou para ela. Ah, a Mulher na Idade Média. Aham, Esse livro é maravilhoso. Esse sim. daqui. Aí, esses aqui. Esse daqui foi no ano em que ela foi elevada à categoria de doutora. Esse. Ai, amei as cores desse. Gente, eu sou fascinada com design de capa. Esse. E esse Nossa, daqui foi o que a gente escreveu, que a Rê teve presente quando a Ah, gente. sim, ela mostrou esse autografado, o É. dela. Teve com a gente lá. Então, aí esses, assim, os que são. Eu tenho uns ali que é brochurão também. Uhum. Peraí. Tem aqui também. Comprador. E ainda tem esse daqui que ainda não consegui comprar em livro. Sim. Um tratado de mineralogia. E tem esse daqui, né? Que é o Causa e Cura. Tá? Porque ainda não. Esse daqui mesmo das pedras não saiu ainda. Mas então, meninas, vocês estão trabalhando igual gente grande esses dias, né? Você, né, Suzana, de pernas pro ar? Não é? De pernas pro ar. Ô, Mi, Mas
Aí eu pensei na Sim. gente fazer o seguinte, Clara, ela vai te dar todo o apoio, tá? Assim, ela vai abrir a sala para o pessoal e aí vai ler tua mini bio. E aí, enfim, né? Ela vai fazer essa abertura. E a gente pensou também, se tu gostar da ideia, né? No final, assim, quando tu terminar a tua apresentação, a gente abrir para quem quiser fazer umas perguntas, assim, tá? Sim, pergunta, comentário, vamos Sim. deixar o pessoal à vontade, né? Para participar, para interagir, tá? O que for mais fácil para vocês. E assim, e o tempo também, se vocês acharem que estiver delongando, é só me dar um toquezinho e tudo mais. Porque... Sim. Nossa, mas eu acho que a gente tá querendo tanto te ouvir que ninguém vai te dar toque nenhum, hein? Ninguém vai reclamar. E Delgado agradece, porque assim, é tão bom quando a gente escuta público que gosta de falar dela, sabe? Que escutar ela. E eu tenho minha mania mesmo, onde eu vou, eu saio falando. Porque foi ela que colocou lúpulo na cerveja, aí eu sago o povo para cachaça. Quando o pessoal é mais assim, né, com sexualidade mais aflorada, eu falo, foi ela que escreveu o primeiro orgasmo feminino e masculino. Aí, para cada um, a gente vai levando, né, para o lado. O nosso público vai passando a palavra. O orgasmo. Pois é, pronto. Agora, eu tive uma grande decepção com a Idelgarda. Foi. No meu trabalho. Foi. Conta tudo. Pois é porque eu vi lá uma citação da minha tese, eu falei, uai, quem que está citando essa tese? Porque já passou da hora de eu publicar a tese, sabe? Sim. Passou da hora. A gente tem que achar, agora tem que achar uma editora, porque o pessoal está cobrando os olhos da cara, né? Aí, menina, eu vi lá uma citação, tô vendo lá, Sara, mas que Sara é essa? Sara nos Estados Unidos. Quando eu fui ver, Sara Winter. Não! Sim. Nossa Senhora, que decepção! Chega uma tristeza, né, rapaz? O coração doeu quando eu escutei. Quando eu li, falei, não. Aí uma amiga minha virou para me consolar, falou assim, mas me dispensa, se até a extrema-direita está lendo seu trabalho, é porque ele é bom. Ele é... Então tá. Olha, e eu acho assim, né? É isso, né? Claro. E assim, é um cavalo de Troia também. Vamos ler, olha, falando sobre uma santa daqui a pouco. Ai, noite, uma faca de 2 gumes. E vamos que vamos, né? Mas Idelgarda quer, então, fazer o quê? Mas olha, eu acho que... Depois eu vou falar contigo sobre essa coisa de editoras, porque eu acho que tem todo o perfil, assim, a tua tese da editora Goya, que é um selo da Aleph, né? Eles estão publicando bastante coisa sobre espiritualidade, né? Dessa perspectiva, assim, mais feminina, feminista. Estão publicando sobre bruxas também, então eu acho que é uma editora ótima, né? Então, e a minha tese, a primeira tese de Idelgarda em Minas Gerais. Que, peraí, agora eu acho que vale a pena mesmo. Eu acho que vale a pena mesmo procurar a Aleph. Né? Porque, assim, a gente tem que colocar para circular esses saberes. Porque senão fica muito restrito a um pequeno grupo. E não dá para ser para academia, né? Eu não sei, eu acho que eu estava comentando, não sei, eu comentei hoje mais cedo, na banca que eu participei, que foi assim, um aluno meu, foi no 6º, 7º ano, e eu trabalhei período medieval, e eu trabalhei com ele sobre as mulheres na Idade Média. E aí eles fizeram um trabalho bacana e tal, e ele foi para Portugal. Passou. Esses dias ele me achou no Instagram, e tá assim, professora, eu estava em Portugal e aí o professor foi falar Idade Média, Idade das Trevas. E eu disse, não, senhor, bem assim. Aí o professor falou, poxa, porque aluno brasileiro e questiona e fala que não. Aí o professor falou, eu só estava provocando, mas falou, como é que você sabe disso? Ele falou, porque minha professora falou que não era assim. E a minha professora apresentou e tal. Aí diz ele que dos trabalhos da faculdade, lá em Portugal, a professora apresentou todo mundo, na hora que ele viu o Idelgarda, ele falou, eu vou falar sobre ela. Você já ouviu falar? Ele falou, minha professora? Então, assim, é muito legal. Ele veio, né? Ele falou, professora, eu gostaria agora de te entrevistar,
Porque se eu chegar lá e falar com a minha professora aqui em Portugal, que a senhora me deu aula de Delgada, no Brasil ela não está acreditando. Aí pronto, né? Ai, que maravilha, né? Você vê os frutos do seu trabalho, né? Chegando lá na frente, né? Que maravilha. Amo. Então é isso, meninos. Estou por conta de vocês, o que vocês quiserem, a forma como vocês quiserem, a gente vai trabalhando, tá bom? Então sintam-se à Muito vontade. obrigada, professora. Eu vou abrir a sala, tá? Para receber o pessoal. E aí a gente vai dar uns 5 minutinhos só de tolerância, que é para o pessoal que ainda não conseguiu chegar e chegando, e aí a gente começa, de fato, tá bom? Tá ótimo. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente vai dar aqueles 5 minutinhos de tolerância, tá? Então, fiquem à vontade, daqui a pouco a gente começa, tá? Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa, tá? A gente tá dando os minutinhos iniciais para o pessoal ir chegando, tá? Fiquem à vontade. Mirtes, olha a nossa rei aí. Ela já tinha deixado uma mensagenzinha ali. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Acho que podemos começar, né? Já dei os 5 minutinhos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de dar alguns informes antes. A gente vai liberar a ata de presença com os 30 minutos de palestra, tá? Então, fiquem atentas ao chat.
tá bom? E aí agora vou apresentar a professora doutora Mirtes Emília Pinheiro, é doutora em estudos clássicos e medievais, com ênfase em literaturas clássicas e medievais, mestre em estudos literários pela FALE-UFMG, graduada em História pela FAFISH-UFMG, especializada em metodologia do ensino de História e em Ciências da Religião. Seus trabalhos de pesquisa referem-se à abadesa Hildegarda de Bingen, desculpe, e o feminino medieval. Participa do grupo de estudos Christine de Pizan e estudos de gênero da literatura. Atualmente é professora de História, atuando na rede pública do ensino fundamental da cidade de Contagem, Minas Gerais. Professora, muito obrigada pela sua presença, fique à vontade. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade, ao carinho com que eu fui recebida no grupo. Eu já sabia que seria uma acolhida bacana, mas eu não imaginava que fosse tanto. Eu estou realmente emocionada. Fico muito satisfeita de saber que numa sexta-feira, aniversário de Belo Horizonte, a gente está aqui conversando sobre uma mulher fantástica. E agradeço muito, em especial, a Rê, que fez esse intercâmbio aí. É uma pessoa que me é muito cara, e eu já vou dizer o motivo antes mesmo de começar a explicar. Há uns anos atrás, a Rê morava na Europa, e aí ela foi visitar uma casa, e ela trouxe aqui para mim, ó. Esse daqui é um post de uma casa de beguinas que ela visitou, e com um tercinho. Então, eu compartilho aqui com vocês desse carinho, né, desse aconchego que ela me trouxe de outras épocas e que está aqui, que segue. E aí, meninas, então, bora lá. Vocês têm total liberdade para perguntar o que quiser, na hora que quiser, sintam-se à vontade. Vamos fazer de conta que a gente está numa roda de conversa, tá bom? O ruim só que se a gente tivesse no presencial, se eu tiver alguma mineira aí, sabe o que eu estou dizendo, sabe que não é mentira. Que aqui em Minas, se a gente tiver numa roda de conversa, tem que ter um cafezinho com pão de queijo, né? Então, ou uma cervejinha, uma cachaça com torresmo. Mas, então, paciência, não tem não, tá bom, nós vamos do jeito que tá? Então, rapidamente, eu tive uma trajetória assim, fiquei 15 anos sem estudar. Formei, fui para trabalho, e num belo dia eu resolvi voltar para a faculdade. Quando eu voltei, eu fiquei 15 anos, então, sem estudar, sem saber absolutamente nada de academia. E aí eu fui fazer uma matéria de mestrado, e a professora me apresentou Hildegarda de Bingen, através de uma obra, que eu vou mostrar aqui para vocês. Através desse livro aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Hildegarda. Eu disse a ela, eu quero trabalhar com essa mulher. E ela me disse, impossível, porque você não sabe alemão, você não sabe latim, então você não vai trabalhar com ela, não tem material. Ainda bem que eu não a escutei, porque eu fui trabalhar com a Hildegarda, fui procurar, fui pesquisar, e aí eu descobri uma fonte inesgotável. Quero que vocês conheçam, juntamente comigo, quem que foi essa mulher. Bom, Hildegarda, ela é, para mim, um dos maiores nomes do medievo do século XII. Ela entra no mosteiro aos 8 anos de idade, eu acho que aqui todo mundo, eu pressuponho que tenha noção que no período medieval era comum crianças serem tratadas quase como adolescentes e adultos, não tinha essa transição, né? Então ela entra no mosteiro aos 8 anos, ela é o dízimo da família dela. E aí, quando ela entra nesse mosteiro, ela fica sob a guarda de uma mocinha chamada Juta. E a Juta tem só 14 anos. E vai passando para ela o conhecimento. Porque o conhecimento, sobretudo nesse período, ele é passado literalmente de mulher para mulher. Porque é responsabilidade da mulher, tanto o nascimento quanto a morte. E as doenças. Então, é muito interessante a gente perceber o seguinte, que embora o cuidado dos doentes ficasse a cargo das mulheres, nós só temos a notícia de uma única mulher que virou médica, que é a Trótula de Salerno.
porque aí nós não temos outras notícias. Embora no século XI fosse permitido mulheres entrar na faculdade, na universidade. Bom, quando Idelgarda entra lá no mosteiro aos 8 anos de idade, ela recebe instruções pela Juta para aprender latim e através dos salmos. Então, ela aprende a ler e a escrever através dos salmos. E a Juta ficou muito atenta a ela, porque viu que ela tinha as visões, e contou para o monge Valmar. E aí o Valmar descobriu que ela tinha essas visões e levou para Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era considerado papa sem papado. Bom, como que era a questão das visões no período medieval? Havia muito medo de que o diabo, o demônio, entrasse nos sonhos e corrompesse as mulheres e os homens. Então, esse era o medo dos sonhos. Por isso que Idelgarda tinha que dizer que as visões dela eram ao vivo e a cores, com a presença principalmente de um homem, para registrar o que ela estava escrevendo, para afirmar que ela não estava tendo alucinações e nem estava sendo vítima de demônio, né? Não estava sofrendo problemas com relação a isso. E aí, quando ela recebe, então, a ordem para escrever as visões dela, ela escreve esse primeiro livro aqui, chamado Chívias ou Quívias. É um livrinho de 700 e poucas páginas, e esse livro contém aqui ilustrações que ela também faz, daqui, mostrar aqui o outro que fica melhor. E levado, então, a Bernardo de Claraval, ele autoriza que Idelgarda comece a pregar em público. Então, ela recebe, é uma das primeiras mulheres a receber ordens e receber condições de pregar em público e de falar tudo o que ela queria. E aí, com isso, gente, aos 42 anos de idade, no período que a gente acha, e que, infelizmente, algumas pessoas acreditam que seja um período fechado e hermético, Idelgarda se solta e começa a sua grande produção. Para vocês terem ideia, ela tem mais de 300 cartas que ela correspondeu com um monte de gente. Com Leonor de Aquitânia, que é a mãe do Ricardo Coração de Leão, com o Papa Inocêncio, com o Frederico Barba Ruiva. E além desse livro, que foi um dos primeiros que foi o primeiro que ela escreveu, ela ainda escreveu esses aqui, ó. Esse daqui, o Física, vocês vão estar na capa, porque a Bonita aqui ainda não teve tempo ainda de abrir aqui, né? Deixando aqui fechado para a gente. Esse daqui é a obra dela de cunho científico. É aqui que ela vai escrever aquilo que ela pensa. Agora, nos outros, ela vai escrever com uma voz divina. Esse aqui também é um livro dela de visões. Então, são 3 livros de visões, e mais aquele dali, e tem esse daqui. Eu, inclusive, estou devendo aqui para Rê, porque eu disse a ela que Idelgarda catalogou todos os peixes do Rio Reno. Então, eu estou devendo essa matéria para ela, eu vou pagar, eu vou achar e vou falar. Esse daqui, meninas, é um tratado de mineralogia, tá? Que a gente, às vezes, está com algum problema de saúde. Ao contrário das mulheres que a gente imagina, Idelgarda dizia que nós, mulheres, tínhamos que usar muito ouro, pedras preciosas, porque o ouro e a pedra preciosa afastam o demônio. Então, moçada, se quiser afastar demônio, bora usar pedras preciosas e joias, tá? Um outro livro que ela escreveu, porque Idelgarda escreveu mais de 80 músicas, não sei se vocês já ouviram, ela escreveu músicas e poemas, e esse livro aqui, todinho de poemas, foi ela que escreveu. Todinho, tá? Aqui. Todos esses livros, gente, são meus. Então, se depois alguém quiser, se precisar, se tiver curiosidade de alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, esse daqui também ela escreveu. Idelgarda, como é uma mulher muito, assim, interessada, ela escreveu mais um credo, escreveu música, fez o desenho do mosteiro dela, era médica, advogada, enfermeira, mística, visionária, enfim, é praticamente impossível classificá-la. E ela escreveu também este livro. Esse daqui, para vocês terem ideia, é a biografia dela escrita em primeira pessoa.
E olha essa imagem, meninas. Meninos, todo mundo que está aqui, olha aqui. Lembra de uma outra imagem semelhante a essa, 300 anos depois? Pois é, esse daqui é o homem macrocosmo, que depois o Leonardo transforma em homem vitruviano. Ah, e Delgarda também inventou um alfabeto, tá? Ela tinha um alfabeto chamado alfabeto Gnoto, que ela escrevia de trás para frente. Mais de 2.000 receitas de plantas medicinais, que ela também tinha um conhecimento, e foi a primeira mulher a colocar o lúpulo na cerveja, para fazer a cerveja ficar amarga. Esse daqui é um outro livro dela clássico. Regine foi uma das primeiras mulheres a escrever sobre Delgarda. Então, para quem está começando a caminhada, esse daqui é um livro bacana. E aí, só para encerrar essa primeira parte, para começar já direto, porque a gente quer, né, que a Eva, só estou aqui dando a introdução, esses livros aqui é sobre a medicina dela. Então, tem esse daqui, que escreveram, esse daqui, sobre a medicina de Santa Idelgarda, também, medicina de Santa Idelgarda. Mas se você quiser meditar com Santa Idelgarda, nós também temos aqui, tá? As meditações. Temos o percurso visionário dela. Não acabou, tá quase. Peraí. Tem esse daqui, que é a Mística Mulher da Ciência. Esse livro belíssimo, Mulheres Trovadoras de Deus. Esse daqui, As Forças Curativas. Aqui, né, a Irmã da Sabedoria, nós temos aqui. Esse daqui, lindamente escrito no ano que ela virou doutora. Esse daqui, bom, gente, quando eu falei com vocês que Delgarda tem umas coisas diferenciadas, olha o desenho. Né? Eu já tinha mostrado aí para as meninas, né? Então, vocês veem a que veio. E esse daqui, que é um livro que nós lançamos lá em Portugal, que tem um capítulo meu que fala sobre ela, tá? Então, assim, meninas, identificar a Idelgarda e dizer assim, o que ela é quase impossível, tá? Porque ela é intelectual, ela é mística, ela é científica, ela é poeta, ela é reformadora da igreja, ela é uma das pessoas que mais critica, inclusive, a venda de simonia. Só para a gente encerrar essa primeira parte, Idelgarda tinha uma moça que ela gostava muito, que era secretária dela, e que ela passava todo o conhecimento dela para essa moça, chamava-se Richards. E a Richards, inclusive, ajuda ela na transcrição das visões, que ela tem todas acordadas. Só que a família da Richards era muito rica e queria que Richards fosse abadesa. E Delgarda negociou, falou, olha, vamos fazer o seguinte, deixa ela um pouco mais aqui comigo, depois eu deixo ela virar abadesa, deixa eu passar mais conhecimento. E a família foi irredutível. Não, ela vai ganhar um mosteiro. Beleza, Richards vai embora, e 1 ano depois ela morre, elas nunca mais se encontraram, sabe? Foi, assim, uma das grandes perdas na vida. E Delgarda só comenta uma única vez que ela seja bem recebida nos braços do pai e nunca mais tocou no assunto. Pelo menos assim que a gente tem a notícia. Quando ela pediu autorização para falar para Bernardo de Claraval, ele deu uma carta de resposta. Eu tenho o privilégio de ter uma obra de São Bernardo de Claraval que tem a carta que ele dá de resposta para Idelgarda. Uma das poucas que eu consegui ter. Então, a gente tem umas coisas interessantes. Bom, mas a proposta desse trabalho aqui era falar sobre a defesa que Delgarda faz de Eva. Porque, assim, a gente escuta cada coisa escabrosa, né? Que Eva foi a pecadora, a gente escuta mulheres assim, ai, se não fosse por Eva, eu não estaria nessa situação, ai, tudo. E Delgarda vai na contramão disso e faz a defesa de Eva. E a gente vai conversar um pouquinho disso. Bom, eu acredito que vocês, a maioria, tenha conhecimento de que na Bíblia nós temos 2 versões para a criação da mulher. Lá em Gênesis 1, 26, 27, nós temos a primeira criação, que fala assim, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Portanto, criou seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então, nessa primeira versão, nós temos o processo de criação, Adão e Eva conjuntamente.
Beleza. Mudou o escritor, porque, de acordo com as minhas pesquisas e conhecimento, o Antigo Testamento teve 4 direções diferentes, né? 4 autores diferentes. Os eloístas, os javistas, os deuteronomistas. Não vou lembrar o outro agora. São 4. E aí, olha para vocês verem a segunda versão. Primeiro, Deus cria o homem, depois a mulher, a partir do osso da costela. Deus adormece Adão, retira-lhe um osso da costela, a partir do qual modela a mulher e a conduz até Adão. Quando este a vê, ele exclama: esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Então, olha para vocês verem a diferença. Na primeira versão, nós temos mais igualdade de gênero. Na segunda, é uma subordinação da mulher perante o homem. E aí, nessa brincadeira toda, quem mais vai perder é a Eva. Por quê? Primeiro, parir com dor, vai ser uma das coisas que ela vai ter, e a outra, privação do poder igualitário. Né? Então, assim, infelizmente, a Eva que chegou até nós, essa Eva que foi remodelada, eu costumo dizer que essa Eva de início de cristianismo, que deve um pouco a Agostinho, ela é mais parecida com a Pandora grega do que com a Eva judaica, porque trouxe os problemas para o mundo. A Eva judaica, ela seria a vítima da sedução da serpente. Ela não seria culpada. Não seria ela que teria ido lá pegar o fruto proibido, né? Só uma coisa que eu estou me lembrando aqui. O dia que estava na sala de aula, 6º ano, trabalhando com Eva em sala de aula, e aí o menino virou e falou assim: professora, a Eva não deveria ter comido a maçã e nem ter dado para Adão. Levantou uma aluninha, nos seus 11 anos, e gritou de lá assim: olha aqui, a Eva comeu, o Adão comeu a maçã porque ele quis, tá? Porque se ele não quisesse, ele falava: ó, Eva, eu não sou obrigado, viu? Mas ele quis. Então, para mim foi assim, uma das melhores. Essa menina hoje já está começando a fazer faculdade, mas essa fala dela aos 11 anos me marcou profundamente, sabe? Realmente, o Adão não era preocupado, ele foi porque ele quis, né? Pois bem, tinha 2 árvores, a do conhecimento e da vida eterna. Eles vão diretamente para onde? Do conhecimento. E olha que coisa boa, quem traz o conhecimento para a humanidade é a mulher. Porque, olha, nós fomos lá, pegamos o fruto, né? A Eva, através de nós, nós através dela. Comemos o fruto. A partir daí, a gente tomou conhecimento de um monte de coisa. O casal primordial. Primeiro, preocupação com a nudez. Primeira coisa que eles viram foi saber que estavam nus, que eram diferentes dos animais. Depois, adquiriu o status de civilizados, né? Você passa a ter essa distinção bem grande aí entre humanos e animais. Depois, o trabalho passa a ser uma forma de sobreviver. E tu ganharás o teu sustento com o suor do teu rosto. Embora eu, particularmente, eu não veja o trabalho como um sinal de sofrimento, não. Eu vejo como se fosse um convite ao homem ser o co-criador de Deus. Mas aí isso são meu, é questão pessoal, tá? Bom, o sofrimento físico, a expulsão do jardim, porque aí eles passam a ser uns exilados, né? A morte, que ela vai ser só resgatada muito tempo depois, quando vier um outro homem para resolver essa situação. Mas a gente tem uma situação bacana. Por quê? Apesar desse rompimento, a humanidade sobreviverá. A Eva é a mãe de todos, por ser a primeira mulher. O Adão, o pai de todos, por ser também o primeiro homem. A queda, ela é um marco divisor. Por quê? A gente vai ter um contraponto. Nós tínhamos uma humanidade perfeita para um mundo de dor. Aí, quem que vai resgatar isso milênios depois? Cristo. Porque ele também é um marco divisor. Porque ele traz para a gente a perspectiva de um mundo de sofrimento e dor para um mundo de alegria e de vida eterna, né? Então, é o contraponto. Nós temos o Adão e temos Jesus. Nós temos a Eva e temos a Maria.
O pecado original, o maior pecado dele, não é nem a questão da sexualidade, é a questão da culpa. Porque a gente já nasce carregando a culpa de termos feito algo passado de geração em geração. Aqui, eu acredito que algumas pessoas se lembrem, quando era criança, que tinha que correr e batizar. O menino não podia morrer pagão, porque senão ele não ia para o céu, né? E esse costume de batizar crianças que a gente pegou de Agostinho. Essa é uma herança agostiniana. E aí, bom, nós temos Eva, cometeu pecado. Como é que Delgarda vai ver esse pecado? Ela vai pensar o seguinte, olha para vocês verem que interessante. Primeiro, ela vai dizer para a gente que a queda do Lúcifer, quando ele vai sair lá do paraíso, que ele é expulso, primeiro, ele se vinga em Adão e Eva. Por quê? Porque eles seriam a encarnação. Então, ele já seria o prólogo. Então, ele já via aquilo dali. Então, ele falou, é aqui que eu vou pegar. Por quê? Porque eu não quero que esses homens continuem a produzir outros homens que vão substituir os anjos. Eu vou fazer com que eles se lasquem, que eles cometam pecado, que eles desobedeçam a Deus, porque vai haver um rompimento eterno. Eu estou dizendo a visão de Delgarda, tá, gente? Não pense não. Enfim, então, aí o que vai ter a consequência do ato praticado por Adão e Eva? Primeiro, a perda da luz divina, a expulsão do paraíso. E Delgarda fala que uns outros compromissos também, uma herança do ato desse foi o casamento, porque teve um compromisso de fidelidade. Então, ela falou, olha, casamento, eu nunca havia pensado que o casamento era uma punição pela Eva ter comido a maçã, mas enfim, né? E Delgarda vai dizer para a gente o seguinte, ó, Deus criou o homem a partir da terra. Então, a terra é uma entidade feminina. É como a mãe, que tudo que nasce, porque é a mãe do primeiro homem. Então, a terra é essa mãe primordial. Um pouco da ideia que a gente tinha da deusa primordial, né? Então, outra coisa que ela vai falar, que a terra virgem, como a Virgem Maria, é paralela ao Criador, que deu à luz a criação sem a necessidade de um parceiro. Bom, mas ela também dizia o seguinte, como a terra precisa ser cultivada a fim de que dê frutos, a mulher precisa receber a semente do homem para que gere em seu seio o filho, fruto da união dos dois. E Delgarda, ela dizia o seguinte, que o sexo não era proibido, ela só dizia que era interessante que as mulheres fizessem sexo a partir dos 15 anos, depois da primeira menstruação, embora no período medieval pudesse se casar com 12 anos. Mas ela dizia que quando muito jovem a semente é fraca, então gera frutos fracos, assim como a semente velha também gera frutos fracos. No período medieval, em que as pessoas achavam que a criança que nascia com problema físico, mental, espiritual, era um castigo divino, e Delgarda dizia que era um problema da fecundação. E ela também dizia que, embora cessassem, ela não dizia menstruação, mas cessassem o sangramento a partir dos 50 anos, ainda assim, a mulher poderia ter uma vida sexual até os 80 anos. E Delgarda morreu aos 82. Ela é a primeira mulher a descrever o orgasmo feminino e masculino. Então, por aí a gente já... Mas eu acho que ela não teve experiência, gente. Não, ela era uma santa e ela deve ter olhado pelo buraco da fechadura, alguém contou para ela. Não foi experiência própria. Bom, vamos voltar aqui. Quando Lúcifer seduz a Eva, ele desconhece os planos de Deus. Por quê? Ele escolheu a Eva para induzir Adão, porque ele pensou o seguinte, é ela quem gera a vida, é ela que engravida. Então, se eu arrebento com ela, acabou. Né? Eles não vão entrar no paraíso, não vão reconciliar e tal, beleza. Só que ele não contava com os planos divinos. Por quê? Porque se é Eva que traz o pecado, se traz a perdição,
Se foi por uma mulher que entrou o mal, digamos assim, foi por uma mulher que entrou a salvação. Então, Edelgarda, ela fala o seguinte, compara a Eva com Maria assim. Se a Eva, quando foi criada a partir da costela de Adão, Adão foi adormecido para não sentir dor. Maria também gerou Cristo sem sentir dor, sem ter sofrimento. E aí, nós temos uma dificuldade grande com essas duas mulheres fantásticas, porque Eva é virgem e é mãe. Maria é mãe e virgem. Maria é a síntese da mulher inalcançável. É aquela que a gente não vai conseguir, porque a gente vai ser mãe ou vai ser virgem, né? As duas coisas não tem meio jeito. Agora, se o pecado entrou no mundo através de uma mulher, a salvação também entrou no mundo através de uma mulher. E eu acho que talvez, eu não sei o que era o relato bíblico que queria dizer, mas talvez fosse para isso, para nos explicar essa situação. Como é que uma resgata a outra. E aí eu estava pensando até na música da Rita Lee, As Duas Faces de Eva, a Bela e a Fera. Eu não sei se quando ela fez essa música, ela pensou em Maria como a parte bela, né? O outro lado do espelho. Bom, se Eva é responsável pelo pecado de desobediência e também ela é a mãe da humanidade, por antecipação, Eva é a mãe de Cristo. Na ordem natural e social, ela é a parceira do homem. E ela também é vítima da inveja do diabo. Então, Edelgarda vai dizer que o diabo tentou a Eva porque tinha inveja dela. Inveja de quê? Porque ela podia gerar e podia parir. Ele tinha inveja do dom da procriação de Maria, sabe? De Eva. E Eva, ela se identifica mais com o patamar humano, né? A Eva é mais nós, Maria é inatingível, né? A Edelgarda também vai dizer o seguinte, Eva e Maria, as duas foram ofuscadas. Por quê? Maria, pelo poder brilhante de Deus, quando ela gera Jesus, ela é ofuscada, né? Passa a ser mesmo ali, ela passa a ser a mãe. E a Eva passa a ser também ofuscada pela escuridão que pesa sobre ela depois do pecado da desobediência, né? Então, assim, as duas, elas estão interligadas e as duas foram ofuscadas. Então, a Edelgarda vai dizer que o que aconteceu ali no Éden não foi culpa de Eva, a culpa foi de Satã, porque a Eva, ela é superior ao homem, de acordo com a leitura de Edelgarda. Sabe por quê? Porque assim, o Adão foi criado da terra e a Eva foi criada a partir dele. Então ela vai dizer o seguinte: o homem é como a alma e a mulher é o corpo. O homem é a divindade, a mulher é a humanidade. Beleza. Criada a imagem semelhante, os dois receberam os mesmos benefícios. No entanto, a primazia da mulher é muito maior porque ela está ligada à encarnação, ela está ligada à salvação, aquele que vai resgatar. Então, quando a Edelgarda faz a defesa de Eva, ela fala assim, como a Eva não foi criada da terra, mas da carne do homem, Deus a criou com a mesma manifestação de sua potência com que mandou seu filho à virgem. E ela acrescenta, Edelgarda acrescenta, que um pensamento muito parecido com o de São Bernardo, que jamais vieram ao mundo outras mulheres parecidas com Eva, virgem mãe, e nem com Maria, mãe e virgem, né? Que a Eva, ela seria a mediadora e não a causadora do mal. E aí, uma coisa que nas pesquisas que eu fiz, eu achei que foi assim, uma das mais fantásticas, porque a Eva, ela não é a causadora. A Edelgarda vai dizer assim, e aí eu vou abrir uma citação, tá, meninas? Se Adão houvesse pecado antes que Eva, o pecado teria sido tão forte e irremediável que o ser humano teria caído em tão incorrigível obstinação que nem queria, nem poderia salvar-se. Como Eva pecou primeiro, o pecado foi mais fácil de eliminar, porque ela era mais frágil do que o varão.
A carne e a pele de Adão eram mais fortes e duras do que os dos homens de agora, porque Adão foi criado da terra e Eva a partir dele. Porém, depois que tiveram filhos, a carne desses se fez cada vez mais frágil, e assim será até o último dia. Então, Edelgarda sempre faz dizer para a gente que a Eva, ela foi induzida ao erro, que por si só ela não cometeria. E mais, Eva não só comete o ato, como livra o homem da responsabilidade. Então, Edelgarda coloca Eva como a Marte. Ela se entrega em função de uma menor. Não fosse a Eva, a perdição da humanidade seria infinitamente maior, sabe? Então, assim, de acordo com Edelgarda, e eu gosto muito dessa posição dela, dessa defesa, né? Edelgarda tem um lado de advogada muito, muito forte, ela sai mesmo em defesa daqueles que estão ao redor dela. Eu acho que foi uma das defesas mais lindas que eu já ouvi de Eva, né? De fato, essa mulher que foi induzida a cometer esse erro, um erro não, um favor, né, na verdade, depois a gente vai vendo, e que foi por conta dessa indução mesmo, né, que ela foi levada a isso. Então, assim, meninas, Edelgarda, ela vai colaborar com a gente, ela vai trazer informações para nós em todas as áreas. Essa defesa de Eva, quando ela estava no mosteiro dela, ela também fez a defesa de um homem que foi para ser enterrado lá, porque esse nobre tinha sido excomungado pelos nobres. E aí Edelgarda foi e deu perdão para ele. No que ela deu perdão para ele, que ele morreu, ela enterrou no cemitério dela, lá do mosteiro, porque ela construiu 2 mosteiros, eu esqueci de dizer isso. O primeiro, que ela foi junto com a Juta, era um mosteiro misto, homem e mulher. Só que aí ela não queria ficar sob o jugo dos homens. E ela vai e pede para mudar de mosteiro. Só que quando ela pede, é claro que os chefes de lá não queriam deixar. Por quê? Porque tinha dinheiro. As meninas que iam para lá eram riquíssimas, as monjas. E aí falaram, não, você não vai. O que ela fez? Ela se deitou e disse, não vou? Tá tranquilo, eu obedeço. E se ficou em estado catatônico. Não comia, não bebia, não dormia, ficou semi-morta. E esse homem foi dando um papo no pescoço dele, foi crescendo, e ele foi ficando sem voz, E aí, no dia que ele falou, não, chegou, eu vou autorizar. No dia que ele assina a autorização, o papo some, ela levanta e fala assim, gente, me traz comida, eu tô com fome. Me traz bebida, eu tô com fome, eu tô com sede. E aí ela vai, junta 20 moças, mais ou menos, por quê? Porque as outras que não queriam perder os privilégios, não tiveram a coragem de ir com ela. E ela vai para Bingen, constrói o mosteiro dela, praticamente com as mãos. O mosteiro dela foi ela que desenhou. Tinha água encanada nos quartos, tinha banheiro lá. E ela leva essas meninas e ela ensaia uma peça teatral maravilhosa, porque a primeira ópera que a gente tem ideia também, notícia, no século XII, ópera cristã, é dela. E nessa ópera, a única pessoa que não tinha voz era o diabo, porque ela disse que ele não tinha o direito de cantar. Cantar é um dom, é um privilégio que só as pessoas que são conectadas com Deus é que pode. Então, ele ficou lá sem cantar, ele não pode cantar. E aí, nesse mosteiro que ela cria, depois ela criou um outro. Por quê? As meninas com menor poder aquisitivo, as mulheres com menos poder aquisitivo, queriam entrar para o convento. E ela disse, eu não vou colocar junto. Por quê? Senão a rica vai querer explorar a pobre, vai querer achar que ela é empregada. E a pobre vai se sentir humilhada perante essas pessoas que têm dinheiro. Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, um mosteiro para um lado, outro para o outro, porque vai ser igual. Eu não quero nenhum com mais privilégio do que o outro. E ela é a primeira mulher a dirigir sozinha um mosteiro só de mulheres. Por quê? A Heloísa, que eu queria muito que as duas tivessem conhecido, sabe? Eu acho que, assim, se tivesse uma oportunidade no plano espiritual de eu pedir 2 mulheres para se conhecer, eu queria Heloísa e Edelgarda.
A Heloísa dirige um mosteiro dela, mas é com homem e com mulher. A Heloísa do Abelardo. E Delgarda não, só o dela, que ela queria as meninas dela. As meninas do mosteiro de Delgarda tinham que saber ler, tinham que saber escrever e tinham que saber dançar e cantar. Porque ela dizia que a gente tem que alegrar. Nós não podemos ser feias, nós não podemos ser tristes, porque Delgarda tinha muita preocupação com a melancolia. E ela dizia, ela tinha um biscoito, o biscoito da alegria, que nós tínhamos que comer todos os dias, e aí já fica para nós também aí o recado, primeiro, uma maçã, uma porção de noz moscada, cravo, canela e gengibre. Nós tínhamos que comer isso para aquecer o nosso coração, para que nós não ficássemos num estado melancólico, porque ela se dizia melancólica. Só para encerrar, quando ela enterra o monge lá, o nobre lá no mosteiro dela, foi proibida de cantar. Quando ela foi proibida de cantar, ela disse, olha, eu estou sendo punida e de uma forma que esse mundo não me merece. Primeiro, o homem está destruindo a natureza, porque só dela pegar a água do rio, ela sabia se a água era pura ou impura para consumo. E ela achou que o homem estava destruindo a natureza, ela falou, eu não quero ficar aqui para ver tudo destruído. Mal sabe ela, né, que agora a gente ia destruir muito mais. E aí ela disse, eu vou morrer, eu vou escrever um livro antes, que é aquele que eu mostrei para vocês, que ela escreveu com toda a vida dela, deixou tudo registrado, e ela disse o dia que ela iria morrer, dia 17 de setembro de 1798. Ela morreu com 82 anos, para vocês terem ideia. 1179. E aí ela morre, no dia que ela escolheu para morrer, tinha 2 arco-íris no céu. As pessoas diziam que isso tinha sido uma coisa maravilhosa. Então, aqui, já caminhando para a conclusão, para a gente depois abrir para conversa, né? Para tudo mais, porque é uma roda, a gente pede ali alguém para trazer uma cerveja, um torresminho com a cachaça, para a gente proseando. A excepcional contribuição de Delgarda para a nossa cultura transcende o período medieval. E ela se expressa sempre em termos femininos, reconhecendo e apreciando o lugar devido à mulher na sociedade. E Delgarda entendia que os papéis e os dons, tanto de homens como de mulheres, eram complementares entre si, e que ambos eram igualmente necessários para um correto e bom funcionamento da sociedade. Lembrando que Delgarda tinha permissão para pregar em igrejas. Ela pregava, ela viajava, ela fazia caminhadas de um lugar para o outro. Então, toda a região do Vale do Rio Reno, inclusive em Colônia, ela ia e pregava na igreja, tá? Ela escolhe Eva por ela ser não só um contraponto de Maria, mas porque, ao mesmo tempo, prenúncio de Maria. Ao defender Eva, pode-se dizer que, por extensão, e Delgarda defende todas as mulheres e sua condição de multiplicadoras da espécie. Contudo, embora a maternidade seja sagrada, a virgindade também é reconhecida e valorizada. Porque, né, como eu disse a vocês, ela só descreveu o orgasmo porque ela ouviu dizer, porque ela era virgem. Maria representa o ideal inalcançável para as mulheres, pois na vida ou se é mãe ou se é virgem. A percepção da díade feminina pode ser evocada em uma linearidade, pois com Eva o pecado entrou no mundo, fazendo-a fazer parte da história da humanidade, cujo Salvador será concebido sem mácula por Maria. Então, se nós temos Eva, nós temos Ave. Então, um brinde a todas nós, né, mulheres herdeiras de Delgarda, e eu agradeço imensamente por vocês terem me escutado e permitido que eu falasse de Delgarda. Separando um pouquinho aqui, né? Passando um pouquinho do que a gente sabe para as outras. Então, meninas, por favor, sintam-se abraçadas. Muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. Foi um prazer, um privilégio falar de Delgarda aqui com vocês, tá? Obrigada. Muito obrigada, Mifis. Foi assim... Eu aprendi muito, acredito que as pessoas, as mulheres que estão aqui também aprenderam demais.
Foi um prazer mesmo, mesmo, mesmo. Eu esqueci até de botar a ata no chat, vou fazer isso agora, pessoal. Esquecendo os detalhes, né? Não, me entreteu tanto, eu fui tão tomada que esqueci a ata, mas vou colocar agora. Pessoal, se tiver dúvidas, comentários, podem levantar a mão e ir falando aos poucos, tá? Podem ficar à vontade. Inclusive, depois, se quiserem, para que eu leia a descrição do orgasmo feminino e masculino, a gente também, né? Queremos. Pode? Peraí. Pode, não deve? Opa, então peraí. Então, em relação ao orgasmo masculino, ela explica que as veias que há no fígado e no estômago do homem chegam aos seus órgãos genitais e quando o vento do prazer sai da medula do homem, cai nas costas e promove uma sensação de gosto no sangue. E como o espaço das costas é algo compacto, estreito e fechado, neste local o vento não pode se espalhar muito. E arde tão fortemente de prazer que ele se esquece de si mesmo e seu ardor e é incapaz de se conter e deixa a espuma do seu sêmen, porque, por estar fechado em suas costas, o fogo do seu prazer arde com mais intensidade. Já o nosso é assim. Quando o vento do prazer surge na medula da mulher, cai na matriz, que está aderida ao umbigo, e move ao prazer o sangue da mulher. E como a matriz tem um lugar amplo e como é aberto perto do umbigo, aquele vento dilata por seu ventre e por isso arde de prazer mais suavemente, ainda que com mais frequência por sua umidade. Por temor ou pudor, ela é capaz de conter-se mais facilmente do que o homem. Por isso, a espuma do sêmen surge dela mais raramente do que no homem. Essa espuma é tão pequena e ligeira comparada com a espuma do varão, como uma migalha comparada ao pão inteiro. Então, essa é a descrição que ela faz. Gente, que coisa incrível! Bacana, né? Gente, eu vou pegar a palavra primeiro, que eu quero agradecer a Mirtes, mas como Clara falou, já deixo aberto para vocês irem fazendo filinha. Quem quiser fazer comentários, né? Como Mirtes disse, é uma roda de conversa, né? Mas, Mirtes, eu acho que primeiro eu queria te agradecer imensamente. A gente já tinha uma expectativa muito alta, assim, né? Porque eu te conheço já de ouvir falar, né? Da nossa amiga em comum. Eu conhecia muito pouco assim da Hildegarda e fiquei completamente encantada com tantas coisas que tu apresentou para a gente, com a produção dela, com a sensibilidade dela, né, com essa apropriação que ela teve, né. Eu sou uma pessoa que eu cresci num lar evangélico, né. Então, assim, de um cristianismo que é muito distante desse, né. Então, ver uma mulher se apropriar desse espaço e ressignificar completamente, né, o cristianismo, a interpretação, né, e a autoridade que ela se deu também, né, de poder fazer essa defesa de Eva. Você vê que ela é fantástico, né, tudo que você apresentou para a gente, assim, queria te agradecer imenso, né, de compartilhar esse conhecimento com a gente de uma forma tão gostosa, assim, né, Sim. Tão mineira. E eu acho que é fantástico esse espaço online para que a gente que está em tantos lugares do Brasil e do mundo também, né? Camila está no Canadá, tem gente em várias partes aqui em outros países poder ouvir, mas a gente sente falta, né, de estar perto nessa hora, assim, né? Porque é muito emocionante te ouvir falar. E uma das coisas que eu acho mais incríveis também é quando ver esse teu amor pela pesquisa, né? Uma pesquisa que te encontrou também, né? Então, ver assim, as suas lágrimas, enfim, faz parte desse amor pelo que tu faz, né? Pela Hildegarda, pelo tema de pesquisa também. Então, muito obrigada, é um privilégio te ouvir. E eu vou deixar aberto aqui para as meninas fazerem perguntas e comentários, enfim. Só agradecer mesmo. Só antes das perguntas, dizendo aqui para Mariana que vai ser um prazer, Mariana, vir aqui te dar um abraço, a gente sentar e conversar um cadinho. Se você não conhece Minas, se não tiver gente aqui de Minas, Belo Horizonte é conhecida como a capital brasileira dos bares, tá? Já que em Minas não tem mar, a gente vai para o mar, né? Então, a gente tem boteco aqui doidado. Pode vir, viu? Vai ser um prazer. Ai.
Sim, eu sou de Maceió. Maceió tem mar pra caramba e tem pouco bar, então vou aproveitar bastante. Bora, vindo vai ser Uma cachaçinha. E vou sim, te dar um abraço na Rê. Obrigada, Rê, por essa ponte maravilhosa, linda. Foi muito, muito rico, gente. Eu estou encantada, muito encantada. A gente já tinha ouvido falar da Hildegarda pelo livro da Gerda, né, Sul? E a gente leu sobre algumas beguinas, mas essa biografia inteira, essa riqueza de detalhes, que privilégio a gente ter você, que privilégio a gente ouvir você no nosso tempo e espaço, sabe? Porque podia ser uma voz que já tivesse partido de repente, ou uma voz que ainda não tivesse nem chegado até a gente, e você está aqui com a gente, é maravilhoso. Obrigada. Obrigada pelo carinho, viu, Mariana? Sim. Tão tímida, gente? É. Mirtz, eu tenho um comentário, então, que eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Sim. Uhum. Eu achei super interessante você trazer essa coisa da ideia que ela teve, né, da destruição da natureza, né? Porque eu acho que a gente pensa que é algo muito contemporâneo, né? O meu período de especialidade é a Idade Moderna, né? Então é um pouco depois da Idade Média, mas é um período que a gente vê as pessoas com medo também, né? De que o mundo está acabando, desse apocalipse climático. As pessoas achavam que o mundo ia acabar, né? Ou em água, ou, né, que havia um grande desastre. E muitas dessas pessoas, né, inclusive mulheres que foram levadas para as fogueiras da Inquisição, né, falavam que a natureza, que os homens estavam destruindo a natureza e que por isso a natureza iria responder a isso, né? E eu fico pensando assim, se tinha alguma coisa na obra da Hildegarda, né, que ela falasse um pouco mais também sobre isso, né, o que você vê sobre isso, porque você é especialista no período medieval também, dos discursos que circulavam sobre isso, da destruição da natureza, porque eu acho que é uma coisa que assombra a humanidade em todos os períodos históricos, né? E eu fico pensando também da capacidade da natureza se restaurar, né? Porque aqui a gente tem também trabalhos históricos que mostram como os portugueses, quando vieram para o Brasil, para a colonização, como para a construção de engenhos, parte da mata nativa foi destruída, né? Tem um trabalho muito legal do Warren Dean, que é a Ferro e Fogo, que fala sobre isso também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, se aparece mais na Hildegarda, ou enfim, no período medieval, né? Então, eu não encontrei isso em nenhum outro. Agora, nós não podemos esquecer que é o seguinte, o mundo vai acabar no ano 1000. E eu não sei se vocês sabem por que o ano ia acabar no ano 1000. Porque quando os 3 dias que Jesus passa, que ele morre antes de ter a ressurreição, os 3 dias, ele visita os infernos. E nessa visita que ele faz aos infernos, ele vai lá para resgatar os primeiros pais. Então, estava lá Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó. E quando o inferno vê Jesus chegando, estremece e fala: olha, o que você aprontou agora? O inferno, a instituição inferno, fala com Lúcifer: o que você fez dessa vez que o filho do homem está vindo aí? Então, Jesus chega com aquela claridade toda e está junto com ele o Miguel. E aí fala assim: Miguel, cuida, segura esse daí lá por 1000 anos. Então, quando a gente vê a imagem de São Miguel, ele pisando na cabeça do dragão, é isso, né? Ele está segurando. Então, havia muito medo que no ano 1000 o mundo ia acabar. A gente cresceu, se tiver alguém mais ou menos com a idade parecida com a minha, vai escutar bem, está assim: 1000 passarás, 2000 não chegará. No ano 2000, a gente também tinha medo que o mundo acabasse, né? Com as hecatombes, com os desastres e tudo. Então, esse medo de que alguma calamidade fosse acontecer existia. Ok, beleza. Isso, o bug do milênio também. 2012, se bem que 2012 o mundo acabou. Nós somos os que não foram levados, né? É por isso. Mas eu não vi isso em outro autor que tivesse essa preocupação, né? Assim, vamos preservar para não acabar, vamos preservar para ter lá e tal. Não vi, realmente não tem, né?
Agora, com Idelgarda tem. Eu vi uma pessoa escreveu assim, mas vai ser bom para eu poder, agora é motivo para usar joias. Eu concordo com você, você pode, se vocês quiserem, esse livro tem em PDF, dá para disponibilizar. Então, Suzana, assim, eu não vejo essa preocupação que Delgarda teve em outros autores. Por mais que eu tenha lido outros autores, até agora, se alguém achar, por favor, avisa aí para nós. Tá? Mas, realmente, né, ela... Aqui tem os remédios e tal, por aí vai, mas infelizmente não. Luciana, te manda, só depois eu deixo aqui o meu e-mail e todos esses livros que eu tenho aqui, todos em PDF, eu mando, tá? Tá tranquilo. Sim. Se você quiser mandar para a gente da organização, a gente pode disparar um e-mail com esses livros para a galera inscrita, tá? Mando todos os livros que tiverem aqui, porque daí a gente vai. E se alguém for estudar e precisar aqui, a gente faz aqui uma... Ai, meu Deus, escaneia e manda. Ou a Mariana que vai vir aqui em Belo Horizonte, de repente pode tomar um café e tal. Porque os livros de Delgado eu tenho um pouco de ciúme de sair daqui de casa, sabe? Só um pouquinho, assim. Esse daqui, inclusive, antes de sair outra pergunta, eu estava pensando em desistir. Eu passei por um momento muito difícil no doutorado, minha orientadora queria que eu desistisse, porque ela não queria que eu continuasse. Então, esse livro aqui foi o primeiro que eu encontrei. No dia que eu encontrei, eu sentei e comecei a chorar. E eu vou, se vocês me dão a liberdade, de escrever a dedicatória que eu escrevi no dia 16 de janeiro de 2015. Santa Idelgarda de Bingen. Que eu seja digna de honrar a missão a mim confiada, agradeço imensamente por ter sido sua escolhida. Eu coloquei aqui, que não tinha ninguém. E aí, quando eu encontrei esse daqui, eu já tinha pensando em desistir, por conta dessas confusões todas com a orientadora. Então, eu escrevi aqui. E quando eu pensei em desistir, eis que escuto uma voz que me diz, filha minha, eis que estou convosco todos os dias. Santa Idelgarda de Bingen, agradeço a escolha e a confiança. Aqui. Quando eu comprei esses livros, quando eu achei, eu sentei na editora no chão e comecei a chorar. Aí o vendedor chegou, falou comigo assim, eu financiei para você de várias vezes, não precisa chorar. Ele achou que era um preço. Ele não conseguiu entender que eu estava assim, era o sinal que eu precisava, né? Eu estava com meu pai em fase terminal e a orientadora disse para mim que eu não seria capaz de escrever nada e que eu só publicava as coisas porque as pessoas eram minhas amigas. Então, que ninguém iria escutar eu falando de Delgarda. E aí, faltando meu pai em fase terminal, eu fui e pedi para trocar de orientador, faltando 6 meses para acabar o doutorado. Eu tive o privilégio de ser orientada na reta final pelo Jacinto Lins Brandão, que hoje é o presidente da Academia Mineira de Letras. Então, eu falo que ele foi o Bernardo de Claraval na minha vida, sabe? O meu agradecimento na tese o único nome que eu cito é o dele, que eu falo, eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber. Porque essa tese, gente, foi escrita em 9 meses. E aí, Suzana, ao contrário de você, eu não sabia que no paraíso tinha 2 árvores, eu tive que descobrir em 6 meses. E esses livros aqui, ele chegou um dia e falou comigo, Mirta, vamos trabalhar sobre Eva? Não. Que Idelgarda? Idelgarda fala de Maria? Fala. E fala de Eva? Fala. Ótimo. Então, traz para mim tudo que ela fala de Idelgarda, de Maria e de Eva. Sem exagero, gente. Foram esse livro, foram esses aqui, e está faltando um aqui. Todos esses, em 15 dias. Que eu cheguei perto dele e falei, era isso aqui que você queria? Ele falou, era. Então, foram 9 meses sem respirar. Valeu a pena? Claro que vale. Claro que vale. Mas é isso, né? Essas caminhadas doidas da gente. Mirtz, eu queria te fazer uma pergunta. Eu achei muito lindo essa tua relação com a Idelgarda. E
Tu se sentiu chamada, assim, em algum momento? No momento em que tu escreveste essas dedicatórias, assim, o que te atravessava ali, sabe? Eu sei, tu contaste, né, um momento difícil que tu estava vivendo, mas tu sentia esse chamado, essa conversa, esse diálogo, assim, com ela? Eu queria, assim, eu senti, eu não sabia, Valéria, se eu soubesse, teria ido, viu? Porque eu acho que deve ter sido fantástico esse congresso. Mas então, Marília, foi assim, olha, quando eu peguei o livro da Labarge, que eu olhei, eu falei, eu queria trabalhar essa mulher. Mas, igual eu te falei, eu não sei latim, eu não sei alemão. E a orientadora me desestimulou completamente. Ela falou, não vai, não dá certo, escolhe outra. Ela queria que eu escolhesse uma que escutava, que dizia que escutava vozes, depois chegava em casa e transcrevia pegando a Bíblia. Eu falei, esse trem me cheira a falcatrua, não quero, não quero. Aí eu tive o privilégio de ir na Faculdade de Filosofia aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é uma das maiores faculdades que tem, com a maior biblioteca. Cheguei lá, pedi o livro, falei, olha, tem esse livro, que é o Patrologia, do Min. E aí o bibliotecário foi lá, me trouxe um livro, uma obra rara de 1872, me colocou nas mãos e falou, tem o livro. Em latim, eu não sei nada de latim. Então eu fui, copiei uma parte, manuscrito, cheguei em casa, um padre conhecido, eu perguntei, traduz esse texto para mim? Ele falou, imagina, não tem conhecimento não. Peça ao editor-chefe da editora Lutador, Antônio Carlos Santini, para traduzir para você. Nunca tinha ouvido falar de Santini. E aí eu mandei o texto para o Santini, 20 minutos depois, Santini me responde assim, faltou uma parte, volta lá para você copiar. Da segunda vez que eu fui, o rapaz falou comigo assim, você não acha melhor tirar um xerox, não? E aí eu falei, se você vai me emprestar, eu vou tirar. E aí quando eu cheguei e falei com ela, com a orientadora, eu falei, eu consegui esse original, o Antônio Carlos Santini me entregou esses artigos de revista em francês. Mitz, você lê francês? Eu falei, claro. A relembra desse período? Claro! Aí ele me deu os textos, né? Vamos aprender na hora, não tinha chat GPT. E aí, sim, aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho um caminho. E ele disse, você está em frente a uma mina, não desista dessa mina, você está de frente a uma riqueza. E aí, sim, no dia que eu encontrei as duas, uma foi 16 de janeiro, eu faço aniversário dia 18, 2 dias antes, e o outro foi em 26 de maio, com meu pai, já numa situação mais complicada, em que eu não estava meio desnorteada. Então eu entendi que ela disse assim: bora, vamos seguir? Vamos trabalhar? Vamos largar de mimimi, se ela tivesse aqui, né? Ela ia dizer, vamos largar disso, acabou o chororô, bora trabalhar. É assim. Já chorou? Chega de melancolia. Chegou, bora. Vai comer aí uns. E outra coisa, Marília, que eu fiquei muito interessada, eu acho que a Rê chegou a experimentar, ia me dar mesmo biscoito da felicidade. Ela chegou a experimentar as casquinhas de laranja que eu fazia, por instinto, por instinto. Ninguém me ensinou, eu comecei a fazer. Depois, quando eu vi, falei, gente, né? Tem alguma coisa. Inclusive, peraí que eu vou mostrar para vocês as casquinhas. Peraí que tem ali. Vou oferecer para vocês, tá? Pera lá. Oba! Ai, como eu amo essas histórias. Ó, tem aqui casquinha de laranja, tá? Aqui, ó. Viu? Delícia. Tem cravo, tem canela, tem gengibre, viu? Pode vir. Tem aqui para todo mundo. Então é isso, sabe, Marília? A gente já. Né? Já tinha um diálogo com ela. Que legal. Eu acho que realmente, assim, e tanto é que a minha tese é a primeira sobre Delgarda na Universidade Federal. Uau, que parabéns, que lindeza. Eu estou muito impactada, assim, deixa eu ver, acho que foi a Mariana aqui que escreveu antes que ela está no terceiro evento e 2 choros, eu estou no segundo e 2 choros, assim, porque isso é muito emocionante. E a gente fica processando, assim, e eu acho muito linda essas trajetórias que levam a gente às pesquisas, né? E é muito lindo de ver como é que acontece. Obrigada por compartilhar, Meritz. Obrigada, viu, Marília? Mesmo.
Outra coisa que eu ia falar, hoje eu tô faladeira, isso que a Suzana perguntou de só ela falar das questões de, assim, de destruição da natureza, né, me chamou bastante atenção isso, assim, do ataque à natureza, desse descuidado, assim, isso é muito intenso na obra dela, assim, é muito presente, recorrente, digamos. Tem dois momentos da obra dela. As obras que ela escreve, como essa daqui, que ela fala que ela está sendo orientada pela luz divina, ela diz tudo que foi Deus que fez. Então, ela usa Deus. Ela fala ele. Quando é na obra de cunho pessoal dela, que é esse, que é o Física, ela fala eu. Aqui é ela. Aqui ela se assume. É aqui que ela tem essa preocupação com o mundo ao entorno. Com o outro, não. Com o outro, ela usa Deus. Mas essa preocupação, aqui na obra dela, esse daqui que é o Física, ó, abri aqui, cheirinho de livro novo, já, pra vocês verem. Muito obrigada por abrir, privilégio nosso ver esse momento aqui. E aqui ela vai descrevendo, olha aqui para vocês verem, os remédios, as plantas, porque como ela tinha uma horta, né, ela tinha, plantava aquilo que ela precisava. Eu acho que é aqui que eu vou encontrar o que que eu te prometi, Rê. Eu acho que é aqui, que aqui tem uns pássaros. Eu acho que é aqui que eu vou encontrar sobre os peixes. Tá vendo? Olha que bom, que a gente vai encontrando ao vivo e a cores, né? Porque o trem que é assim, que não é nem ensaiado. Mas é isso, é se cuidar. E como ela tinha muitas plantas, igual a colega colocou aí, tem uma médica que trouxe para cá. O primeiro foi dois alemães. Na Alemanha, tem um outro negócio aqui para mostrar para vocês também. Pera lá. Eu não fui ainda na Alemanha, mas uma amiga foi e trouxe para mim. Porque Delgada dizia que é o seguinte: quando a gente vai beber, você tem que fazer os preparados. Você tem que fazer os preparados em vinho de qualidade. Porque o doente já está doente, ainda vai dar trem que não presta para ele, então faça vinho que presta. Essa bebida tem um alto teor alcoólico. Uma amiga foi e trouxe para mim de lá. Não, Mariana, a gente tem algumas coisas já em português, sim. Já tá tendo uma obra bacana dela em português. Então, acho que assim, ela já tá ficando modinha, menina. Precisa ver. Não. Aqui, eu achei. Eu achei. Aqui, ó, para quem gosta dos peixes, olha aí, ó, especialmente para quem gosta de peixes, para quem me pediu alguma coisa sobre os peixes que eu prometi que eu ia encontrar, tá aqui, ó. Tá? A descrição que ela faz dos peixes no Vale do Rio Reno, viu? É porque eu prometi isso aqui para Rê. Então, eu falei com ela que ela tinha catalogado todos os peixes do Vale do Rio Reno. Então, Rê, mais um motivo para você vir aqui tomar aquele café que nós duas estamos precisando, tá? Pode vir. Mirtes, essa relação dela com a área de saúde, né, de medicina e medicamentos e plantas medicinais, como que surge? Então, lá atrás, quando ela vai lá para o Mosteiro da Juta, tudo que a Juta sabia ensinou para ela. Essa troca de mulheres, né, que depois vai dar o Begnato, que depois vai surgir, em que mulheres trocam conhecimento com mulheres. Então, como são as mulheres que têm que cuidar dos doentes, porque o homem saía e a mulher ficava para tomar conta. Então, no mestrado, eu trabalhei com as herboristas na antiguidade clássica e medieval. Então, a gente traz algumas receitas. A gente trouxe Circe, que encantava os homens, a Idelgada, que era o factual, e a Isolda com ficcional. Inclusive, no mestrado, eu trato de algumas questões de feitiços de amor, poções mágicas e tal. E Delgada, como ela tem que cuidar desse entorno, e o mosteiro, ele é o centro de saúde, porque é para lá que vão as pessoas. Então, chegava lá uma pessoa doente, o que ela fazia? Primeiro vai dar um banho, que a pessoa tem que tomar banho. Depois da comida. E aí, depois que você deu a comida, provavelmente a doença vai diminuir.
Então, ela tinha esse cuidado, porque os mosteiros eram responsáveis por cuidar da saúde das pessoas, né? Eram centros de acolhimento. Tá? Já vou guardar aí para visitinha. Vou guardar aqui também para você, pode deixar. Em nome das meninas e meninas, eu vou guardar aqui. Miss, eu posso falar, gente? Estão me ouvindo? Sim, sim. Miss, você teve problemas com a ciência no sentido de não acreditarem nas coisas de Edilgarda? Eu quero dizer o seguinte, que as pessoas não acreditam muito quando se trata da parte religiosa das escritoras, principalmente uma como Edilgarda naquela época, né? Eu acho que eles trazem muito o sentido de, é porque é religiosidade, nós não vamos trabalhar com isso. Você sofreu esse tipo de impacto? Não, porque assim, lá quando comecei com a Edilgarda, a gente separou bem, porque quando ela sempre falava o seguinte, é a luz de Deus que me dá, eu sou escudada pela luz divina. Então, ninguém questionava por quê. Primeiro, ela teve a autoridade do maior de todos, Bernardo Claraval. Ela tinha comunicação com o Papa. Ela conversava com a Leonor de Aquitânia, que era uma das mulheres mais poderosas do entorno. Então, assim, ela podia dizer, eu falo, não sou eu que falo, é a luz vivente. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está me mandando isso aqui, então não é comigo. Aí, isso fez com que ela se salvasse, sabe? Porque ela pôde se dar o luxo de dizer, escudada pela luz vivente, escudada por aquilo, porque ela era uma profetisa, ela podia dizer o que ela queria, inclusive falar mal da igreja, porque ela falava também. Então, né, Então, aqui, ó, se vocês me permitem, essa introdução, ela diz assim, eis aqui, no 43º ano do meu percurso terrestre, quando eu estava observando com grande temor e trêmula atenção a visão celeste, vi um grande esplendor no qual ressoava uma voz do céu a dizer-me. Quando ela escreve desse jeito, ela fala como se fosse um Jeremias ou um Ezequiel. Aí ela fala, frágil humano, cinza da cinza, imundície da imundície, diz e escreve o que vês e ouve. Contudo, visto que és tímido no falar e simples na exposição, e iletrado no escrever, fale e escreve estas coisas não por uma boca humana, e não pela compreensão da invenção humana, e não por uma exigência da composição humana, mas como as vês e as ouves do alto dos lugares celestes, nas maravilhas de Deus. Explica essas coisas de tal modo que o ouvinte, recebendo as palavras do seu instrutor, possa expô-las naquelas palavras de acordo com aquela vontade e visão. Portanto, ó humano, fala essas coisas que vê e ouves. Escreve-a não por ti, mas pela vontade daquele que fala. E quer dizer, é por Deus. Então, ela escreve e fala por Deus. Por isso que ela pode dizer o que ela quiser, porque é Deus quem manda, literalmente. Né? Tá? Tem um episódio que ela é chamada para fazer tirar o diabo do corpo, que ela era... Deixa eu ver aqui. Ela era exorcista. E aí, quando ele a vê chegando, que ele sabe que ela vai chegar, ele fala, não manda aquela bruxa velha, porque se ela chegar, eu vou ser obrigada a sair. Então, também tem episódios em que ela foi chamada de bruxa. Ainda bem que ela não deve ter ligado muito. Para ela, devia já ser corriqueiro, né? Ô, Mirtes, e você sofreu alguma retaliação no seu trabalho por ser uma pesquisa no sentido religioso? A ex-orientadora, né? A ex-orientadora, porque ela não queria que eu trabalhasse com a Edilgarda. Ela queria mudar o rumo da pesquisa. E se eu falo com vocês hoje com muita tranquilidade, se eu tivesse ficado com ela, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, porque eu não teria terminado essa dissertação, essa tese.
Não teria. Então, ela, sim, foi a mesma do mestrado. E detalhe, quando eu passei no doutorado, num dia lá de um ódio mortal dela, que ela estava me xingando, e meu pai internado, ela disse a mim, se eu soubesse que você ia fazer a prova do mestrado, eu não teria deixado, do doutorado. Ainda bem que eu fiz sem ela saber. Ainda bem, porque senão, quem estava lascada era eu, né? Então, ela, assim, ela realmente era uma mulher com limitações, assim, uma misoginia muito intrínseca nela, enfim. Eu tive o privilégio de ter o Jacinto, que foi o que me salvou, literalmente, viu, gente? Porque senão o negócio não ia sair, não. Ela queria que eu desistisse, mesmo. Por isso que eu escrevi essas mensagens aqui para mim, sabe? Quando eu recebi o livro. Porque eu entendi que ainda tinha amor para recomeçar, né? Então foi. Brisa, pode ir, tá? Então. Bom, eu tô muito emocionada, assim, eu fiquei achando tudo muito bonito. Eu acho que, lógico, aqui no grupo a gente sempre se envolve com o trabalho das outras mulheres, mas ver você falando do que você pesquisa com tanto amor é tão lindo. Eu fiquei, nossa, eu acho que passou pra gente muito mais do que se a gente tivesse só lido alguma coisa, só visto alguma coisa, assim. Foi muito bonito ter você falando sobre isso. E que bom que você continuou, que bom que você não desistiu, assim. Eu acho que é muito doido pensar como se a gente segue num tema, eu acho que isso acontece em todas as áreas, né? Minha área é literatura, e eu também fui negada, assim, negaram a minha pesquisa, assim, o orientador não queria aceitar, né? Queria limitar de alguma forma. Então, e é um assunto recente, né? Então eu ficava muito, porque é uma coisa nova, né? Mas não. Eu acho que quando a gente acaba enfrentando esse sistema, querendo falar sobre mulheres, a importância das mulheres, né? Não só dentro da história, a gente acaba enfrentando muita coisa para que isso consiga se concretizar. Como é importante que a gente continue fazendo isso, né? Então, eu já tinha lido o livro, você até mostrou um lilazinho, que é a biografia dela, uma capinha roxinha, que falava um pouquinho, né? Dava um plano de fundo, eu já tinha um pouquinho de noção. E então eu já sabia um pouco, mas assim, é completamente diferente de te ouvir falar. Assim, o jeito que você falou, todo o seu amor, assim, ai, nossa, criou uma pessoa muito, muito melhor. Você passou pela Ilde? Sim, agora eu estou mais empolgada ainda, querendo saber tudo. Então, olha, com certeza, quem tentou te barrar não conseguiu. Não conseguiu. Você conseguiu seguir e conseguiu atingir todo mundo de uma maneira positiva. Então, eu acho que é importante deixar isso registrado para você, né? Para que você continue, né? Seguindo com isso e que a gente consiga fortalecer, né, todas as outras mulheres que têm esse desejo de continuar pesquisando, de continuar enfrentando todas as dificuldades dentro da academia, porque são todas necessárias, né, que a gente consiga seguir com as nossas pesquisas, finalizar os nossos projetos, nossos trabalhos, publicar, e que as coisas avancem, né? Então, eu queria te agradecer. Brisa, muito obrigada. E eu quero te dizer o seguinte, eu lembro, eu tinha um professor no mestrado que todos os homens passaram com A. Nós, mulheres, passamos com B. Todas. E de todas com B, a menor nota foi a minha, porque ele não considerava medieval digna de ser estudada. Então,
O sujeito está lá até hoje dando aula. Depois, no doutorado, eu tive um professor que o dia que eu falei com ele, o século XII foi um ano de renascimento cultural, eu também passei com B. Tá? Então, assim, essas coisas a gente tem. Camila, a gente tem essas situações com imigrante, com a ex-orientadora indignada porque tinha cota para negros na universidade, ela não queria. A gente encontra essas coisas assim, sabe? E aí tem hora que a gente fala, agora tá difícil. E se nós não rompermos com isso, é esse lugar que eles querem que a gente fique. Exato. Caladas, sossegadas, afastadas. É isso que eles querem. E é isso que nós não podemos deixar, né? Bora para frente e vamos trabalhando isso aí. Vamos cavando os nossos espaços, né? Porque, olha, foi difícil lá no século XI, no século XII, mas nos dias de hoje, nós estamos perdendo todos os nossos direitos, gente. Domingo passado, nós fomos às ruas. Cada dia matam uma de nós. E nos matam de várias formas, inclusive dizendo que nós não somos competentes, né? Que nós não somos capazes. Então, estou vendo aqui o que a Camila está dizendo, é um absurdo um trem desse daí, né? Essas discriminações que a gente enfrenta e vê no dia a dia. E olha, gente, infelizmente não é só na academia, não. Eu estou lá no ensino fundamental. Eu tenho hora que eu tenho vontade de pegar colega e bater a cabeça dele na parede. E de mulheres também, porque o que é pior, sabe? É assim, é um retrocesso. E aí depois vem falar que idade média é a idade das trevas. Nariz delas, não é nada, né? Então, a gente passa por isso, viu? Passa. Ó. Ô, Mirtz, Sim? queria te falar duas coisinhas, né, do que tu falasse aí sobre ela, né? Porque eu acho que a gente sempre tem trabalhado assim a importância da gente ter espaços onde a gente possa construir redes, né? Porque eu acho que o que mais existe assim tanto a gente assim enquanto acadêmicas, mas em todos os lugares, como você falou, porque a misoginia não está só na academia, né? Ela está em todos os espaços, infelizmente. Eu acho que o que tu falou hoje sobre a vida da Hildegard é muito de quanto ela foi estratégica também, né? De quanto ela tinha redes, né? Com essas mulheres que ela aprendeu, com as mulheres que ela ensinou também, né? Mas, assim, de se aproximar de gente estratégica. Eu lembro muito da Juana Inês de la Cruz também, que era amiga de gente importante, que possibilitou que ela pudesse estudar e que ela pudesse falar o que ela falou também, né? Então, eu acho que a sociedade faz muito incentivando a rivalidade feminina, incentivando que a gente veja as outras enquanto inimigas, enquanto competidoras, faz com que a gente se isole muito, né? Então, e a gente precisa ser estratégica porque a gente apoia umas às outras, né? E encontrar esses aliados também, né? Que você encontrou, né? Eu estive numa banca de doutorado na Quinta, né? Onde o professor, orientador, que é inclusive orientador de Bruna, que está aqui também, é um desses homens que estão na academia e que apoiam o trabalho de mulheres também, né? Que possibilitam esse espaço saudável de pesquisa, né? Porque a gente vê na academia também isso que a Brisa passou, que você passou, né? Essa misoginia internalizada que acaba cortando muitas de nós, né? De pesquisas brilhantes, como é o caso da sua, né? E eu só queria fazer um outro comentário que você estava falando aí, a forma como ela se expressava, e eu acho fantástico, porque assim, ela se apropriou muito, né, do que você falou mesmo, da forma como os profetas falavam, né? O Jeremias também, né, ele tinha essa dificuldade de fala, né? E tem uma passagem na Bíblia que ele diz que Deus tocou a língua dele com uma coisa de fogo lá, e ele pode falar, e assim, ela fala, uau! Que mulher maravilhosa! Sim, na tese eu falo isso, ela tem, inclusive tem um pedaço da tese que ela fala exatamente igual Jeremias, igualzinho, ela se apropria, mas ali ela é tão cara de pau que ela fala que ela não leu ninguém, ela não estudou ninguém, que foi tudo revelação, e a gente sabe que ela estudou, a gente sabe que ela leu, sabe? Mas ela fala que não, que é dela e de Deus. Amém.
Mas aqui eu estou vendo as meninas falando aí da questão da experiência, só para já caminhando, encerrando, eu estava comentando mais cedo com a Suzana a respeito de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual de Pernambuco, que é Luciano, que super apoia. Eu vi hoje, eu participei de 3 bancas dele, e ele, assim, com as meninas apoiando muito. Foi um negócio muito legal, sabe? É bem interessante. Então, vamos embora lá. Quem está aí saindo, vamos voltar para estudar, sabe? Se de repente está precisando de alguém para ler texto, a gente vai lendo os textos uma das outras, não tem problema. Vamos fazendo, né? É isso aí que você falou, sabe? Né? Uma rede de apoio. Umas pelas outras, porque, embora o Begnato tenha acabado oficialmente há uns 50, 60 anos, eu acho que ele está mais vivo do que nunca. Porque quando a gente se reúne, uma roda de mulheres aqui, para a gente conversar em plena sexta-feira, sabe? Que está todo mundo cheio de compromisso, com o Natal aí batendo na porta, para a gente conversar de uma mulher, é sinal de que essa rede vai funcionar, né? É sinal de que a gente vai trocar umas com as outras, sabe? Verdade. Então, é muito legal isso, né? Mas não é só São Bernardo que levava, não, só circulava os livros ali entre os mosteiros, né? Então, o pessoal pegava. Eu não sei se levava livro escondido, não, mas que tinha livro circulando, tinha, né? Então, é isso mesmo, a gente segurando, né? Ai, Mirtes, só queria te agradecer de novo, meninas, que realmente, assim, né, é um número grande. Eu sempre meço, assim, a quantidade de gente online pela sala de aula, né? Isso é uma sala de aula cheia, né? Sim. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, prestigiando a Mirtes, essa mulher incrível, maravilhosa, que entrega o coração. A gente sente, né, esse amor pela pesquisa, né? E que lindo, acho que a Hildegarda estaria tão orgulhosa de você, de tudo que você fez, do que você enfrentou. Acho que ela apadrinhou a mulher assim, que ela ficou muito orgulhosa. Eu fico muito satisfeita. Então, muita gratidão, assim, por você ter estado aqui conosco e por todas vocês também, gente. Muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento, né, pelo colo, pela essa roda de conversa, que, como eu disse, o bom mesmo era presencial, né, com uma cerveja gelada, um torresminho, uma cachaça, mas não é possível. Então é isso, meninas, meu muito obrigada por essa oportunidade de apresentar a Idelgarda, né, para quem não conhecia, para quem já conhece aí, sabe que ela é potente mesmo e que tem um universo à frente. E estudem em Delgada, se quiserem, vai para o mestrado, para o doutorado, porque tem campo dela em todas as áreas, tá? É isso. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Obrigada também. Abraço aí para vocês. Eu concordo, eu acho que tem que ter um patrocínio para um congresso presencial. No Nordeste, pelo amor de Deus. Vamos organizar. O próximo será em Recife. Oba! Então, gente, muito obrigada. Gente. Beijo. Cuidem-se. Voltem amanhã. Por favor. Beijo. Obrigada. Noite. Beijo. Finalizamos. Finalizamos o primeiro dia. Vamos seguir agora. Nossa, Tchau, foi maravilhoso. Foi sim. Tchau. Boa noite. Boa Beijo. noite, Clara. Obrigada. Tchau. Você foi incrível. Você, assim, ó. Até amanhã, Suzy. Tchau. Até. Tchau.